Opa, desculpa, pessoal, acabou caindo aqui minha conexão. Então, só para a gente recomeçar, me chamo Diego, trabalho aqui na Ortomundi. Vamos falar hoje sobre a odontologia miofuncional com a nossa querida colega, nossa professora, a doutora Márcia Mar. Tá bom? Vamos chamar a doutora aqui para ela entrar conosco. Doutora Márcia, já chegou aqui conosco? Conosco. Doutora Márcia, estamos lhe aguardando. Só um minutinho, pessoal, que a doutora Márcia está com um probleminha, acho que de conexão. Ela não conseguiu entrar ainda aqui conosco. Agora sim, tá me ouvindo, Diego? Aparecendo aqui a sua câmera. Tô com ela ligada. Eu tô vendo que tá dando uns cortes aí na tua entrada, por isso que a gente não estava conseguindo se sincronizar. Hum, entendi. Agora a doutora está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, que bom, doutora. Primeiro de tudo, então, seja bem-vinda. É sempre um prazer receber a doutora. A senhora sabe do carinho que a gente aqui da Ortomundi tem pela senhora, pelo seu trabalho, pela parceria. Muito obrigado por tirar esse momento para a gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço, porque a gente é parceiro e realmente eu tenho o mesmo carinho por todos vocês. Estou morrendo de saudade. Espero que em breve a gente esteja juntos para matar essa saudade pessoalmente. Tomara, doutora. A gente está com muita saudade dos nossos eventos, nossos cursos, os congressos. Essa pandemia afastou Pois é, demais a gente, não é verdade? foi. Foi Mas mesmo. então, É tá, doutora. verdade. Mas a gente acabou perdendo um pouquinho assim o início ali com essa questão de conexão. Eu vou tocar um pouquinho para a gente poder aproveitar essa uma horinha que a gente tem para conversar, tá bom? Então, eu queria pedir assim, Perfeito. antes de tudo, para a doutora contar assim, bem rapidinho para a gente, como é que a doutora conheceu a MyoBrace? Como é que a doutora conheceu o sistema miofuncional? Como é que foi esse primeiro contato com a gente? Então, foi uma coisa. A minha história de vida é muito engraçada. Para resumir bem, a minha formação foi pela odontopediatria. Então, desde a época de graduação, eu já acreditava na prevenção. Então, por isso eu fui para a odontopediatria. Aí eu fui mais avante, então eu fiz a prevenção em gestantes e bebês, estou falando há 30 anos atrás, sempre nesse foco de evitar doenças, né? De manter a saúde. Uhum. Depois eu fiz ortopedia funcional por muitos anos, então já tinha essa noção boa de oclusão, de necessidade de acertar os arcos dentários, etc. Fui depois estudar ronco e apneia do sono, um curso de pós-graduação na Faculdade de São Paulo, aqui na Unifesp, na Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, Faculdade Paulista. Então, eu já tinha muita visão, né, de praticamente tudo que me fez encontrar a miofuncional. Então, o que aconteceu? De repente, eu fui parar no primeiro congresso, CEO, aqui em São Paulo. Eu tive a honra mesmo de ser convidada por um super querido, que já conhecia todo o sistema. E para mim foi exatamente isso. Depois de toda a minha carreira, depois de ter seguido todos esses passos, quando eu encontrei a miofuncional, foi assim, para mim foi maravilhoso, porque
fechava tudo que eu percebia que tinha algumas lacunas que eu não conseguia resolver. Por exemplo, a apneia em criança. Tá bom, a gente tem como resolver, mas se a criança é muito pequenininha, a gente não tinha muita ferramenta, né? Ou então alguns adultos também que tinham problema de ronquiapneia e não se adaptavam de jeito nenhum com os aparelhos intraorais que eram feitos na época. Então, meu conhecimento veio a partir desse congresso, que a gente ficou enfurnado 3 dias numa sala de aula e para mim passou em 1 minuto, porque eu amei o congresso. E eu saí de lá já tendo comprado 20 aparelhos. Por isso que foi engraçado, que ninguém acreditou, mas eu falei, não, eu vou comprar esses 20 aparelhos, porque vai durar mais ou menos uns 6 meses, e aí eu compro outra remessa, tudo mais. E qual foi a minha surpresa? Que depois de 15 dias, eu não tinha mais aparelho meu funcional no meu consultório. E aí eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Então, muito mais a gente começava a ver resultado não, mas possibilidades de tratamento que antes eu não tinha. Então, quando eu comecei a olhar os meus pacientes do dia a dia, depois do senhor, foi impressionante que na primeira semana eu já falei, nossa, aqui eu posso colocar, que eu também, essa criança aqui, se adulta, eu posso mudar o tipo de tratamento. Então, foi exatamente isso. Em 2 semanas eu não tinha mais aparelho, comecei a comprar vários aparelhos, até que um dia uma pessoa da MyoBrace me ligou e perguntou, doutora Márcia, a senhora é uma das dentistas que mais compra aparelho miofuncional no Brasil. O que a senhora faz com eles? E eu falei, eu juro que eu não estou traficando os aparelhos, eu estou usando todos eles. Mas que realmente a visão que eu tinha, com todo o resto que a gente viu no curso, sabendo os dispositivos, sabendo os aparelhos bifuncionais como trabalhavam, fez com que eu conseguisse, então, resolver vários casos no meu consultório. E aí, de lá para cá, a gente foi documentando. E aí eu comecei a dar curso pela MyoBrace, justamente porque eu tinha bastante documentação desses casos. E eu sou realmente uma eterna apaixonada, porque eu acho que o tratamento miofuncional realmente ele é efetivo, principalmente no tratamento da causa do problema. Né? A gente consegue fazer um bom diagnóstico e a gente consegue oferecer para o paciente um tratamento que vai fundo na causa. Então, a gente tem uma condição de melhorar rapidamente a situação desse paciente e ter um sucesso muito mais garantido. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu realmente adoro. Ai, fantástico. Obrigado por dividir um pouquinho de como é que a doutora que a gente é sempre uma felicidade quando a gente tem esse tipo de feedback positivo, né? De quanto o profissional acaba realmente se apaixonando. Antes da gente começar com as perguntas direto, aqui só para relembrar quem está assistindo a gente e que já quiser deixar a sua pergunta, manda ali na caixinha de dúvidas para a gente, que no final eu vou esse aí tá mandando para nós. Essa questão toda. Diego, deu uma cortada aí, você não conseguiu... Cortou? Agora Tá, um pouquinho. Cortou. Tá bom, deixa eu repetir então. Só relembrando, quem está nos assistindo já quiser deixar sua pergunta, deixa aqui na caixinha. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a doutora é assim, qual é a ligação que a odontologia miofuncional tem com o comportamento infantil? Onde que essas duas áreas começam a interagir? Perfeito. Essa é uma pergunta super importante para até pais, mães, não só dentistas que podem estar assistindo a gente, porque o que acontece é o seguinte, a gente percebe que as disfunções que acontecem principalmente na primeira infância, que são as disfunções respiratórias e as disfunções musculares, elas têm uma relação direta com o comportamento infantil, né? Então, hoje a gente tem uma incidência na nossa população de 5%, imagina, 5% de pessoas, de crianças e adultos, etc., na nossa população tem um diagnóstico de
de TDAH, ou até também não só de déficit de atenção, como também déficit de atenção e impulsividade. Então, o que a gente está vendo nas escolas? Um monte de crianças. Hoje eu estava até falando com uma neurologista infantil, e foi bem interessante a gente conversar, porque ela trata de ronco e apneia também, e ela me falou, nossa, Márcia, não tinha noção que fator respiratório podia estar tão ligado com o déficit de atenção, porque a gente não aprende isso na faculdade de medicina. Olha como falta, então, uma interação da área odontológica com as outras áreas, né, da medicina. Porque por falta de conhecimento, muitas vezes as crianças são diagnosticadas só pelos fatores genéticos ou pelos fatores clínicos. O diagnóstico do déficit de atenção é feito em cima de diagnóstico clínico. Então, você tem lá algumas perguntas que você faz, e se de 9 perguntas, 6 forem positivas, você tem o diagnóstico. Então, é muito sutil, realmente, esses diagnósticos. Só que uma das coisas que mais influencia uma criança que pode ter déficit de atenção é o problema respiratório. E isso sai batido, isso passa batido pelos neurologistas ou pelos médicos em geral, porque não tem essa relação com a odontologia. O que eu percebo é que se a gente consegue melhorar essa respiração que normalmente está em disfunção nessas crianças, ou seja, elas são respiradores mistos, né? Ou são respiradores puramente bucal, quer dizer, elas não respiram mais pelo nariz. Se a gente conseguir reverter esse processo e fazer com que haja, então, uma correção do processo respiratório nasal, com certeza a gente vai ter uma melhora surpreendente desse, vamos dizer, rótulo de déficit de atenção. Então, quantas crianças hoje estão sendo medicadas, e hoje a gente sabe que a Ritalina é o remédio que mais se dá para as crianças a partir de 6 anos de idade. Tá? Então, tão novinha. Exatamente. E foi o que eu estava lendo. Até quando que você vai estar Ritalina? Bom, até continuar apresentando essa doença. Então, você começa, desde pequenininho, fazer uma medicação que, graças a Deus, existe. Eu não sou contra a medicação, mas que talvez, se a gente conseguisse fazer um diagnóstico mais apurado e percebesse que tem esse problema respiratório, muitas dessas crianças não estariam sendo medicadas. Elas estariam sendo controladas por um neuro junto com o odontopediatra, mas fazendo uma ponte entre os dois, de forma até se evitar isso. Então, eu vejo muito essa necessidade da gente expandir isso para a área médica, como eu também vejo, não só no caso de, você fala de comportamento, eu estou falando de déficit de atenção, de hiperatividade e tudo mais, mas a gente teve um caso, que eu achei interessante a gente falar, de uma criança com microcefalia, que também tinha um prejuízo cognitivo, e que a gente fez um estudo, é uma pesquisa, um caso clínico que a gente está publicando, que nós fizemos um estudo relacionando a pessoa que trabalhava com a cognição dessa criança e o uso do aparelho miofuncional. E ela conseguiu comprovar, de acordo com as atividades que ela fazia com essa criança e desenhos que essa criança fazia, o quanto foi brilhante a melhora dela, o aprendizado dela mudou, a interação interpessoal dela melhorou, justamente com esse trabalho que ela fazia a nível corporal, junto com o nível de disfunção, usando o aparelho miofuncional para corrigir. Então, quantas crianças que, de repente, têm problemas, entre aspas, que são diagnosticados até como doenças, e que, teoricamente, é uma disfunção que não deixa de ser provocar uma doença, mas que você não precisava chegar em pontos que a gente chega da criança não conseguir ficar adaptada numa escola, ter que ser medicada, às vezes são medicações mais fortes ainda, que mexe com a estrutura emocional dela ou psíquica dela, e que não tem uma evolução da infância de uma forma mais positiva. Então, uma das pessoas que eu conversei também muito esse tempo foram algumas pedagogas, fonoaudiólogas que trabalham em escola e que fazem esse diagnóstico. Então, muitas vezes esse diagnóstico começa dentro da escola, né? Que a diretora, sei lá, a coordenadora desse departamento aí, chama os pais e fala, olha, seu filho não para quieto, ele não presta atenção, ele não para de conversar. Aí, então, ele tem hiperatividade, vai então lá para o médico ver. E aí eu pergunto para você, se a gente que é adulto, se um dia a gente fica resfriado, a gente fica com coriza,
passa o dia inteiro, né, todo congestionado. E é um dia que é pesado para qualquer adulto, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as mesmas atividades, só que a gente não respira, fica com aquela irritação, aquele mal-estar. Então é um dia que você não esquece, porque parece que os segundos parecem anos para passar. Se É nós verdade. adultos, não é? Se nós adultos sentimos isso quando a gente tem uma obstrução nasal, eu pergunto como é a vida de uma criança que vive sem respirar. Quer dizer, ela não está nem vivendo, ela está sobrevivendo, né? Eu sempre falo nos cursos que a gente dá com vocês e tudo mais, a gente fala exatamente isso, né? Essas crianças, elas são heroínas, porque, poxa, você passar a tua vida inteira sem respirar e você conseguir ainda, né, levar, fazer esporte para a escola, fazer toda a agenda que a criança faz, não é fácil, né? Então, o que eu percebo é que está faltando uma interação dos profissionais da área de saúde para justamente ter essa troca com o fonoaudiologista, com os otorrinos, com os médicos pediatras, com os neurologistas, porque, quer queira ou não, a disfunção respiratória é uma disfunção que vai afetar todas as áreas, né? Cognitiva, emocional, física, desenvolvimento, tudo daquela criança. Então, se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e dali fazer um tratamento que vai auxiliar essa criança a ter uma melhora da disfunção respiratória dela, você está anos-luz dando qualidade de vida e melhorando o resto da vida dessa pessoa. Porque uma pessoa que consegue, uma criança que respira mal, vai virar um adolescente que respira mal, vai virar um adulto que respira mal. Então, ele vai sendo rotulado como preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que não faz as atividades no tempo certo, etc. E por quê? Porque ele está passando a vida sem respirar adequadamente. Então, é muito sério esse problema e eu acho que a odontologia biofuncional veio com tudo para ajudar muito essas crianças, adultos, etc., que têm essas disfunções. Sim, e de fato eu ia lhe perguntar até, doutora, né, qual que era a importância desse diagnóstico ser o mais precoce possível, e a doutora já ilustra isso de forma muito clara, né, o quanto se a gente deixar para perceber esse tipo de disfunção, essa respiração inadequada, um sono inadequado já na infância, o quanto isso vai repercutir na idade adulta. Exatamente, é uma evolução de disfunções que vão acontecendo, né? Porque a gente tem tanto o problema cognitivo, como também é importante falar que até o desenvolvimento físico dessa criança vai ser comprometido. Por quê? Porque uma criança que não respira bem, ela vai ter que mudar a postura da cabeça, vai mudar a postura, então, da cervical, que está ligada inteirinha, então a coluna inteira vai ter que se adaptar àquilo. E você tem um monte de problemas que vão indo até as plantas dos pés. Por quê? Porque a gente é um só. Então, se a gente tem uma disfunção respiratória, você vai ter mais para frente também problemas posturais, problemas no andar, dores, e assim vai indo. Então, quantos comprometimentos que a gente vai tendo porque não foi visto precocemente? Agora, se você tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, e que você já pode fazer o diagnóstico, já pode até mostrar, às vezes nem sempre só com o aparelho multifuncional, às vezes tirando hábitos deletérios, como chupeta, como mamadeira, como hábitos de sucção não nutritiva, você já está fazendo a odontologia não funcional, você já está começando a fazer prevenção, ou seja, você está diminuindo o prejuízo daquela criança e desenvolver cada vez mais essas disfunções. Interessante. Doutor, e me diga uma coisa, doutora, com relação à apneia do sono, quando a gente fala em apneia do sono, normalmente a gente pensa num adulto, né, uma pessoa já de idade adulta. Mas cada vez mais, e eu falo isso porque como eu trabalho dentro do Artomundi, a gente vê muitos casos, eu acho que isso é bacana da gente falar. A gente cada vez mais recebe profissionais questionando sobre crianças com apneia do sono, né? Então, qual que realmente é comum isso? Está se tornando mais comum? Ou a gente só não via antes? Qual que é a percepção da doutora? Eu acho que, primeiro, é bem comum em crianças. A gente achava que não. A incidência de SARS, né, de síndrome da apneia obstrutiva do sono, em crianças, ela fica entre 0,7% a 3% das crianças com apneia. Isso é muito... Você pensa, de 100, 3 podem ter. Por que isso é muito sério? Porque uma criança que tem apneia, o que é apneia? É simplesmente a criança, durante o sono, normalmente, ela já tem um aviso antes de chegar na apneia. Normalmente, essas crianças já são roncadores, né? Então, o primeiro sinal da obstrução
respiratória é o ronco. E às vezes a mãe acha que é normal, tá mais cansado, então ele tá roncando, faz parte. Brincou demais. Exatamente. Então, e isso é um problema também, porque às vezes os pais têm vergonha de falar que ronca, que baba no travesseiro, que são os diagnósticos para eles saber sobre a respiração. Então, não, ele não ronca, é só um pouquinho. E muitas vezes eu falo, olha, eu preciso que você me conte, porque é para o meu diagnóstico. A gente tem esse preconceito, não vou falar que meu filho ronca. Até um adulto, às vezes, não gosta de assumir que ronca, né? Então, isso é sério. Então, você imagina que 3% dessas crianças já têm apneia. Então, imagina quantas roncam. Então, o segundo passo dessa doença, vamos dizer, dessa disfunção, primeiro é o ronco, o segundo é a apneia, que é parada de respiração por um certo tempo. Márcia, mas quanto tempo é? Depende. Tem criança que por 3, 4, 5 segundos tem apneia, e eu tenho casos que a gente já viu, até tem vídeos no YouTube interessantes, que a criança fica mais de 20 segundos em apneia. Meu Deus! Então, e por que isso é importante falar? Porque durante o sono, é exatamente aquele momento em que aquela criança que correu, brincou, andou, fez tudo, teve aula, aprendeu um monte de coisa, durante o sono, que tudo aquilo vai sendo registrado na memória. Depois, todas as atividades bioquímicas, todo o metabolismo daquela criança vai sendo refeito, vai sendo reposto um monte de substâncias do corpo que justamente vão equilibrar todo o processo dela que foi gasto durante o dia. Então, é importantíssimo dormir para você recarregar tudo para o dia seguinte e você começar de novo um outro dia. Uma criança que tem apneia, ela simplesmente para de respirar várias vezes por dia. Por noite. Então, todo aquele reequilíbrio já vai ser prejudicado. Começa por aí. Então, a gente sabe que pessoas que têm apneia são aquelas pessoas que mais para frente, não uma criança, tá? Mas mais para frente, pode desenvolver hipertensão, diabetes, pode ter um monte de problemas cardiovasculares em função da apneia. A criança não precisa ser necessariamente desenvolver a diabetes, etc., mas ela pode ter, sim, uma parada cardíaca, porque dependendo da frequência, a quantidade de tempo que ela fica em apneia, pode acontecer realmente uma fatalidade ali. Então, é muito importante que seja feito um diagnóstico. Eu lembro uma vez que eu recebi numa emergência uma criança que tinha tido um trauma e ela tinha 3 anos. E a mãe veio com essa criança com trauma e trouxe junto a outra, eram irmãos gêmeos, e que ficou na minha sala de espera lá com a babá. E aí eu estava atendendo a emergência e ouvindo um barulho, eu estava concentrada, falei, nossa. Aí eu parei e falei, o que é esse barulho? Quando eu percebi, a criança que estava na minha sala de espera estava roncando de tal forma que eu estava ouvindo dentro do meu consultório. Gente. E aí eu falei, gente, esse é teu filho que está roncando? Ela falou, como se fosse normal. Ele ronca normalmente. Eu falei, a primeira coisa que a gente vai ver depois do trauma é esse teu filho. Porque se ele ronca, como uma criança que não tem o seu metabolismo equilibrado, né, refeito à noite, pode viver durante o dia, primeiro. Segundo, essa criança vai ter problema de foco, de atenção, de concentração, de memória. Então, vira, como a gente está falando, aquela criança que tem déficit de atenção. Não tem. Essa criança não dorme, não descansa, ela está sempre cansada, ela está sempre devendo o sono. E hoje eu estava falando com essa neuro, foi bem interessante que eu estava falando da live, por isso que a gente começou a conversar, e ela falou, muitas vezes, o diagnóstico para uma criança dessa, depois que você melhora a disfunção, deixa dormir até a hora que ela quiser. Porque ela precisa de um tempo bem maior para ela repor tudo isso. Então, não vai ter horário de escola, não vai ter horário disso. Não, ela está dormindo, deixa dormir. Então, para ver como é importante a qualidade desse sono. E como é importante todos os dentistas que trabalham, né, com crianças, com adolescentes, verificar que ronco é o primeiro sinal de alerta. E se você não fizer nada, o próximo passo é a apneia. E quanto mais frequentes as apneias são, mais a gente vai tendo distúrbio de aprendizagem, de comportamento, de interação social. Então, aquela criança não vai funcionar tão bem quanto as outras. E aí começam os rótulos, aí começam as suspeitas de doenças, que muitas vezes não precisaria estar acontecendo se fosse diagnosticado precocemente. Então, existe sim, de 0 a 7% a 3% da nossa população no mundo, tá? Independente de onde isso é no mundo,
apresenta essa síndrome de apneia e isso Uhum. tem que ser diagnosticado precocemente e o grande tratamento aí seria a odontologia miofuncional junto com a equipe médica, né? Eu acho que nessas horas a gente sempre tem que estar falando ou com o pediatra, ou com o neuropediatra, etc., para a gente ver todo o sistema em si e resolver isso de uma vez. Claro. Então, a sugestão seria a gente colocar dentro da anamnese já essa questão de ronco, de apneia, para a gente ver como é que está o sono desse paciente. Exatamente. Uma das coisas que eu faço, Diego, dentro da anamnese, eu sei, independente de quantos anos tem o meu paciente, pode ter 3 anos, pode ter 12 ou pode ter 60. A primeira pergunta que eu faço foi: você nasceu de parto normal ou cesárea? Porque já começa aí o problema. Tá. Depois a segunda. Você foi A doutora, conta amamentado? um pouquinho para a gente, pelo menos, essa diferença. A diferença já começa exatamente aí. Quando uma criança nasce de parto natural, o que ela vai fazer? O processo respiratório dela está pronto para ser ativado assim que ela nascer, só que ela está com líquido em todas as cavidades, né, do corpo. Muito bem. Quando ela passa pelo canal vaginal, ela é, né, completamente Sofre uma pressão. exatamente, comprimida, comprimida, e aí ela sai. Nessa compressão, esses líquidos normalmente também já saem das cavidades por causa disso. Então, é uma criança que normalmente já sai sem líquido no nariz, etc. Então, ela tem uma probabilidade de respirar pelo nariz normal. Quando a criança nasce por parto, não é parto, né? Por cirurgia cesárea, não tem essa compressão. Então, a criança é tirada do útero da mãe, então está cheio de líquido as cavidades. Então, uma das coisas que acontece no hospital é justamente fazer higiene das narinas do bebê. Só que o bebê recém-nascido é minúsculo, a narina é mais minúscula ainda. Então, às vezes, nas manobras que são feitas para limpar, justamente, ou para esvaziar lá o conteúdo líquido que tem na narina, você acaba provocando uma microinflamação. E aí que acontece um edema. Se tem edema, você não consegue respirar. Então, a criança precisa viver, ela vai fazer o quê? Abrir a boca para respirar. Então, já começa aí uma disfunção respiratória por causa do tipo de parto. Por isso que a gente tem que saber como você nasceu. A segunda pergunta, você foi amamentado? Por quê? Porque uma boa respiração nasal é 100% compatível, vamos dizer assim. Uma depende da outra, tá certo? Uma criança que não é amamentada, ela vai fazer uso normalmente do quê? De uma mamadeira. E para ela fazer sucção de um bico de mamadeira que não tem nada a ver com o seio materno, ali vai ser colocado, então, um bico que vai fazer uma compressão na língua. Então, essa língua não vai mais ficar para cima, como é feito na amamentação, ela vai ficar para baixo e ainda leva para trás essa língua. Então, ela vai fazer uma musculação, um esporte ali de sucção com músculos completamente que não tinham que ser ativados, então vão ser ativados músculos que não eram para usar. Os músculos da mastigação que seriam ativados ficam hipotônicos. Então, ela vai ter uma hipertonia de língua, de musculatura perioral, vai ter uma mudança de postura lingual e com isso também vai ser comprometida a respiração. Então, essas perguntinhas básicas, para mim não interessa a idade do meu paciente, tem que ser feita, porque se você quer fazer o diagnóstico, o ideal é você saber aonde começou aquilo, né? E depois da minha sequência de anamnese, uma das perguntas que eu faço é isso. E aí, você tem um bom sono? Você dorme disposto? Você tem sonolência? Com criança ou com adulto, eu pergunto. Muitas vezes, quando as crianças já são um pouquinho maiores, têm 6, 7 anos, elas respondem: às vezes eu fico cansada, assim, eu vou levando ela para entender isso. E muitas vezes a gente consegue aí perceber a qualidade de sono. Então eu pergunto, fica com a boca aberta quando dorme? Então, se é um adulto, eu peço para alguém que dorme com o adulto responder. Se é uma criança, eu peço para a mãe, às vezes, que ela não sabe. Então, você, por favor, olha, às vezes, meia-noite ou às 2 da manhã, alguns momentos durante o sono dele, como que é. Baba no travesseiro, isso aqui é tudo indício de um respirador bucal. E se a gente tem uma respiração bucal, mesmo que ela não seja dia e noite, ela seja só alguns períodos noturnos, por exemplo, já tem indício de disfunção. Então, a gente já tem que rapidamente procurar reverter essa disfunção para acabar não levando mais prejuízo da saúde da criança.
De fato, muito legal, doutora. E interessante, né, quando a doutora fala sobre ali a amamentação, se é aquela primeira musculação que a gente faz na vida, vamos dizer assim, Exatamente, exatamente. e quando a gente não utiliza de forma adequada essa musculatura, o quanto também o crescimento da face ele acaba sendo comprometido. Em vez de a gente ter esse crescimento, vamos dizer assim, para frente e para baixo, ele acontece para baixo e para trás, não é? A gente acaba tendo Exatamente. essa. A mandíbula fica menos desenvolvida também. E é o que a gente mais vê. Então, quando você me perguntou, você fez uma pergunta se tinha uma relação de apneia ou não, etc. Tudo está relacionado. Então, começa por aí, a disfunção que a Sim, gente tem em relação à respiração. Depois, a disfunção muscular. E o que acontece? sim. Quando a gente tem esses desequilíbrios, quem vai ser comprometido em seguida é justamente o crescimento, que a gente precisa ter, principalmente mandibular, porque a criança, quando nasce, a mandíbula realmente tem que estar encaixada Uhum, na maxila, senão ela não passa pelo canal sim. vaginal. Então, a gente tem que ter uma estimulação desse crescimento. Uhum. E por causa, justamente, de falta de amamentação, ou então até às vezes a mãe amamenta 6 meses perfeitamente e na hora do desmame ela entra com a mamadeira. Então, Estraga todo o trabalho. exatamente, todo aquele processo que estava perfeito de ativação de musculatura, de masseter, de temporal, etc., ela vai começar a perder com o uso da mamadeira ou se ela usa chupeta também junto a essa época de, não só de desmame, mas às vezes que o neném nasce, às vezes ela faz o aleitamento materno, mas também dá chupeta para o bebê. Então, fica uma luta de musculatura ali. Vai vencer quem Sim, é trabalhada mais. E normalmente vence justamente os hábitos que são deletérios, né? de fato. Acaba vencendo quem não deveria estar ganhando essa briga aí, né, doutora? Exatamente. É isso mesmo, é bem isso. E me diz uma coisa, doutora, quando a gente vai conversar com os pais desses pacientes, tá? A doutora identificou ali um ronco, uma apneia. Qual que é a importância do profissional de saber comunicar esse tratamento? Porque muitas vezes a gente vai no dentista, ou a gente leva os nossos filhos no dentista, a gente não espera isso, né? A gente não espera esse tipo de diagnóstico. Às vezes a gente é surpreendido mesmo. Quando a gente leva o filho no dentista, ele me fala o seguinte, não, mas como é que está o sono do seu filho? Como é que ele está dormindo? Está roncando? Como é que está o aprendizado dele na escola? Qual que é a importância da gente, do profissional, conseguir comunicar isso para o pai? Eu acho, Diego, que é fundamental essa conversa com os pais. Eu falo que, sei lá, acho que 60 a 70% da minha primeira consulta para fazer um diagnóstico miofuncional é conversa. Às vezes, imagina que é um bom exemplo. Agora com a pandemia, todo mundo de máscara. Então a gente não vê a boca de ninguém Uhum, ali, né? Criança, mãe, pai, verdade. todo mundo de máscara. Então você não sabe o que tem ali embaixo, né? E aí você começa a fazer pergunta, então já começa por aí, né? Na anamnese, dependendo de como você vai fazendo as perguntas, os pais começam a se interessar. Então, por exemplo, quando você pergunta como você vai na escola, a mãe pergunta, o que tem a ver no dentista perguntar como meu filho está na escola? Então, começa por aí. Aí ela fala, não sabia que tinha a ver. Então, seu filho não respira assim, eu não vou muito bem, eu fico com sonolência. Eu não estou nem vendo a boca ainda, entendeu? Ou então, eu perguntei se usava chupeta, uma madeira, não sei o quê, e aí eu pergunto, não estou vendo. Agora, só para ter uma ideia, onde está a tua língua? Tua língua está lá para cima, está no meio, vamos fazer uma brincadeira. Tá para baixo. Falei, então, eu já tinha falado, normalmente quem respira pela boca tem a língua para baixo. Então, a gente começa só a chamar atenção para fatores que normalmente os dentistas realmente não fazem, porque a gente nem tinha esse aprendizado, vamos falar sério, na graduação e na pós-graduação. Isso, teoricamente, está crescendo bastante esses últimos anos, mas ainda não está em nível de graduação, infelizmente, porque eu acho que isso aí teria que ser na primeira matéria de pediatria, de prevenção de saúde, de odontologia social, não sei. Por quê? Porque Uhum. vai gerar uma disfunção que vai acabar com a qualidade de vida daquela pessoa. Então, eu acho fundamental que se perca tempo, e eu não acho que é perca de tempo, eu acho que é um investimento preciosíssimo, explicar para os pais, primeiro, chamar atenção, olha, tá vendo, por exemplo, uma coisa que eu faço também, vamos ver como você engole essa aguinha, vou pôr a aguinha na boca, você engole, aí você já vê que a criança usa toda a musculatura perioral, porque justamente tem uma hipotonia lá de língua, etc. A criança Uhum. engole,
Eu não falo nada. Aí eu falo para a mãe, ó, só olha em volta da boquinha o que acontece. Aí a criança engole, ela fala assim, ela faz um movimento assim. Eu falei, então, não tinha que fazer. Não tinha que fazer? Não, não tinha. Então, aí, muitas vezes, Diego, o que aconteceu na minha clínica, por isso que acabaram os meus 20 aparelhos em 2 semanas, é que justamente porque a gente investe tempo em explicar os detalhes para os pais, quem começa a querer se tratar com vocês são os pais. E eu tenho famílias que veio uma criança, depois veio o irmão, depois veio o pai, depois veio a mãe e depois veio os pais da mãe. Quer dizer, olha quanta gente me procurou porque começaram a perceber a importância da experiência. Pô, eu tenho esse problema também. Aí comenta com... E já tive famílias que uma foi me indicando para outra. Olha, foi impressionante a diferença que eu tive no meu consultório. Quando eu dou curso, eu falo muito disso. Falei, olha, não tem por que a gente estar chorando que não tem paciente. Se a gente tiver que chorar é porque você não está vendo as possibilidades de tratamento do teu paciente. Porque eu acredito que 90%, Diego, das pessoas que passam nos nossos consultórios tem alguma disfunção respiratória ou muscular. Então, só não é visto de uma forma mais precisa. Por exemplo, os pacientes que têm bruxismo, os pacientes que têm dor de articulação, tem dor. Eu tenho uma paciente que tem 16 anos, que ela está tomando 4 remédios neurológicos, psiquiátricos ali, pesadíssimos, de tanta dor. Ela tem dor todo dia. Só que a mãe levou antes no neuro, depois veio para mim, e aí eu falei, ó, isso aqui é apertamento, ela tem um bruxismo, ela suga tudo, língua, ela tem dor até aqui embaixo por causa de sucção. Meu Deus. Não adianta ficar medicando para tirar dor da cabeça se a disfunção dela está em outro lugar. Entramos com o MyoBrace, não é que em 2 minutos, mas assim, ela melhorou muito a frequência das dores de cabeça. Eu falei, não é só isso, ela é uma pessoa contida, ela não põe as coisas para fora, então aquela pessoa que trava tudo, então trava. Só que quando você vê isso e tem um dispositivo que pode melhorar, você vai melhorar a qualidade de vida. Então, tudo isso vem por conversa com os pais, de realmente gastar tempo em explicar o que é disfunção, como que eu sei que não é mágica, entendeu? Como que a gente pode tratar. E, principalmente, no caso de atendimento infantil, eu digo que se a gente não tiver a colaboração dos pais, o tratamento vai fadar um insucesso. Então, não é que o tratamento não é bom, o tratamento é maravilhoso, só que uma criança que tem 4 anos, não vai falar, agora é a hora de eu usar o MyoBrace, vou lá ficar quietinho 1 hora, agora eu já usei, agora eu vou... Não existe isso. Como criança não escova dente sozinho, como criança não vai no supermercado sozinho, como criança não faz a comida dele sozinho. Eu tô falando por quê? Porque tudo isso faz parte da odontologia. Ou seja, como eu lembro uma vez que a mãe falou, porque ele come muito chocolate. Eu falei, é mesmo, ele vai no supermercado e compra com o dinheiro dele? Ela ficou era uma paciente super amiga. Mas eu brinquei, tipo assim, quem leva o chocolate? Entendeu? É a mesma coisa. O sistema miofuncional é perfeito. Agora, tem as nuances de quem vai usar, de quem vai ficar olhando, supervisionar aquela criança, quem vai realmente ficar em cima, porque às vezes a gente tem que ficar em cima até criar um hábito. Na hora que criar um hábito, fica mais fácil. E isso só vem com muito diálogo, com motivação. Eu digo que isso é uma parte que o odontopediatra, quando trata as crianças, em qualquer sentido, é um motivador, é um coach ali. Muitas vezes, nas minhas sessões de retorno, os exercícios, ver como está a oclusão, é muito rápido. Agora, o coach ali de falar, olha, tem que usar, vai melhorar, olha essa foto, olha essa, aí você pega outro caso, mostra. Porque é aquela história, nós somos seres humanos, entendeu? E fazer um hábito é muito difícil, né? Quando você já tem um hábito inadequado, ou um vício, você vai ter que tirar aquele vício e introduzir um outro hábito, né? Então, para adulto é difícil e criança também. Mas se você tem colaboração, a criança vai rápido. Só que aí você precisa dos pais para te ajudar. Não tem jeito. Então, eu diria que muito do sucesso dos tratamentos que a gente tem no consultório vem justamente por isso. Como abordar o pai, como chamar a atenção, como fazer a criança aderir ao tratamento. E eu acho que essa é a grande dificuldade no tratamento infantil. Tem que ser alguém que realmente saiba lidar com toda essa estrutura para ter sucesso de tratamento. E na hora que os pais começam a ver a mudança,
não só de oclusão, mas de comportamento, até da criança ficar mais centrada, mais focada, aí eles começam realmente a aderir. Não só a criança, mas eles vão fazer questão porque estão vendo a melhora no desenvolvimento da criança também, né? De fato, doutora, sabe que até eu ia te perguntar, né, justamente sobre isso, qual que é o papel da família, o papel do pai, da mãe, do responsável dentro do tratamento. Mas a doutora já explanou, acho que perfeitamente isso, porque realmente, né, é a criança que está comprando aquela bolachinha, é a criança que está comprando o chocolate, não, né? Então é Exatamente. também o nosso papel enquanto pais, enquanto responsáveis por aquele pacientinho, cuidar dessas questões. E, Perfeito. de fato, quando a doutora fala que muitas vezes acaba sendo meio que um coach, né? A gente, o profissional tem que incentivar o uso, tem que apoiar. Sabes que aqui do outro lado, nós, enquanto consultores técnicos, a gente faz a mesma coisa com o profissional. Também incentivando. Não, doutora, mas não desista, veja bem, a gente tem que ir incentivando também. Foi uma coisa importante, Diego. Acho que isso é Você falou uma coisa que eu vejo muito. A gente faz, você sabe disso, a gente dá cursos também, além da MyoBrain, a gente faz cursos com mentoria, né? Então, a gente junta normalmente alguns dentistas e vai fazendo pequenos grupos para a gente poder discutir os casos clínicos desses dentistas e fazer, justamente, ensinar o que tem que fazer, o que aconteceu nesse caso, o aparelho, qual que eu uso, qual que eu não... Eu vejo que tem muito dentista que faz os cursos, mas eles mesmo com os cursos, até com as minhas mentorias no começo, mas eu ainda estou insegura, ainda estou com medo. Eu falei, gente, se vocês não puserem a mão na massa e começar a trabalhar, nunca vai dar. E qualquer coisa, não é só nome funcional, qualquer coisa. Você pode fazer a faculdade inteira de odontologia. Se você não fizer a parte clínica e do dia a dia, você nunca vai conseguir fazer uma restauração, você nunca vai conseguir fazer uma anamnese, etc. É no dia a dia que a gente vai percebendo isso, né? Então, eu percebo nas mentorias que uma das principais queixas dos dentistas é exatamente nessa hora, mas eu instalei o aparelho e no outro mês a criança rasgou o aparelho. Começa por aí. Isso é uma das queixas. E o que eu falo agora para esse pai? A segunda queixa é, eu não sei se está funcionando, a criança fala que está usando, mas eu não estou vendo resultado. Então, como que eu vou saber se está usando ou não? Então, são coisas por isso que a gente faz a mentoria, porque a gente vai ajudando, olha, se você está lá 3 meses, por exemplo, fazendo a tua manutenção mensal, dando os exercícios, e você não está vendo mudança nenhuma, eu aposto, eu falo, assina embaixo, quanto você quiser, que essa criança não está usando, porque criança é 2 segundos. A coisa mais gostosa é você ver uma criança usar. E quanto menor, Diego, melhor. Eu tive um caso de uma criança que tinha, acho que 3 anos de idade, ou quase 3 anos, ela era minúscula. Foi naquela época que eu falava, eu não quero saber, nem que use 5 minutos, sabe? No começo eu comecei a falar isso. Porque se é uma disfunção, não tem problema. O que importa é você, então, estimular a função. Então, eu falava para a mãe, ele não vai ter 3 anos, não vai ficar com o aparelho 1 hora. Mas você vai lá, brinca com ela 5 minutos agora, 5 minutos depois, vai usando aos pouquinhos. Ela tinha uma mordida cruzada, ela era respiradora bucal, ela tinha disfunção lingual, tudo bem. E falei para ela, vamos dar uns 40 dias, porque ela saía do padrão, né, MyoBrain funcional, que é todo mês, etc. Não, vamos dar uns 40, 45 dias, porque você vai demorar para se adaptar. Sim. Quando ela voltou no consultório, eu fui olhar a boca, falei, cadê a mordida cruzada? Não tinha mais. Fiquei com uma cara, foi bem no começo, falei, e agora? E no que eu falei, nossa, não tem mais a mordida cruzada? Na mesma hora a mãe falou, então não precisa mais usar o aparelho? E aí os neurônios tiveram que funcionar. E falei, não, a disfunção continua. Mas a gente está vendo que a consequência está já melhorando, está menor. Então a gente já teve uma melhora daquele arco. Então, consequentemente, a respiração melhorou, a língua está melhor, mas precisa continuar usando para zerar aquela disfunção. Então, criança é muito gostoso, porque o resultado é rápido. Então, uma das coisas que a gente fala na mentoria é exatamente isso. Olha, se você não está vendo diferença, você vai ter que retomar e começar a trazer esse pai e essa mãe ali, porque tá todo mundo fazendo de conta que está funcionando ali o tratamento e não está porque ninguém está usando. Então, como sempre eu falei, não é a técnica, mas é quem faz uso. Então, é muito, muito importante realmente, tanto para os dentistas, isso eu falo porque deve ter muito dentista vendo a gente, não desistir
Porque a gente tem dificuldade, sim, como todas. Olha, quem usa ortopedia funcional também tem esse problema. Se o aparelho ficar na caixinha, não vai adiantar. É a mesma coisa. Então, e eu falo também uma outra coisa muito assim para os meus pacientes. Olha, esse é o melhor sistema que tem e o mais rápido que você tem que usar. Porque se você fizer o uso direito, é 1 hora por dia de esforço, porque à noite você está dormindo. É 1 hora por dia. Agora, depois dele, qualquer outro sistema que a gente vai trabalhar não vai ser tão eficaz e você vai ter que passar dia e noite com esse aparelho na boca. Pode ser ortopedia funcional, pode ser ortodontia, não interessa, é dia e noite. Então, é aí que eu chamo a atenção dos pais. Porque aí não tem perda de aparelho, deixei na caixinha, foi pro lixo, foi pra cá, foi pra... Não, use em casa. Use em casa, naquele horário, faz uma rotina e a coisa anda. Então, é mais ou menos por aí que eu percebo que as dúvidas que tem tanto dos pais como dentistas são mais por insegurança, principalmente dos dentistas, de errar. Não tem como errar, não tem como dar errado a miofuncional. Não tem. Até se você fizer um aparelho miofuncional numa boca funcional, você não vai ter contraindicação. De fato, muito legal. E até aproveitar aqui, eu queria ler aqui um comentário que entrou da doutora Samara Stein Barros, que ela fala que há 10 anos atrás ela tratou o filho, que tinha 2 anos e 10 meses de idade, por um período de só 3 meses, e resolveu todo o problema com apenas um aparelho, em uma época em que ninguém tratava bebês. E tu sabes, doutora, que uma coisa que a gente... uma questão que a gente escuta muito dos nossos clientes, uma expressão que eu acho engraçada, que eles falam assim, que a criança é uma massinha de modelar, é rapidinho e a gente vê resultado. Né? Então, e isso é muito bacana. Eu diria que é exatamente assim dos dois lados. O que quer dizer isso? Se você está em disfunção, é rapidinho para você entrar em função. E também é rapidinho de você entrar em disfunção. Então, exatamente, é uma massa de modelar. Por isso, a obrigação da gente estar olhando isso. Porque às vezes aquela criança, eu como faço atendimento desde a gestação, eu tenho crianças que eu vi nascer e hoje já estão com 20 anos, né? 23, já vão estar casando e eu vou estar indo lá de madrinha. Então, é uma vida inteira se dedicando a isso. A gente percebe que às vezes elas estão super funcionais e de repente mudou o hábito, mudou a casa, mudou alguma coisa, aí começou a rinite, porque alergia, e aí da rinite começou a abrir a boca, e entrou em disfunção. Então, a gente tem que estar sempre atento. Por isso que eu falei, aquela hora que eu falei, de repente eu comecei a olhar, todo mundo tinha disfunção. Todo mundo na nossa população, não é todo mundo, mas a grande parte tem alguma disfunção. A gente já sabe disso. E agora essas gerações que estão vindo, que muitas mães deixam de amamentar porque tem que trabalhar, usam a chupeta, usam a mamadeira, enfim, por falta de orientação mesmo, a gente já está introduzindo um hábito disfuncional. Então, essas gerações estão tendo mais problemas ainda. Né? Eu espero que a gente comece a reverter como está acontecendo. As mães estão começando a ir mais para o natural, finalmente. Então, espero que com isso a gente consiga melhorar as disfunções também, né? Sim, muito legal. Doutora, a senhora falou algumas vezes aqui conosco na nossa conversa sobre mentoria, né, sobre essas turmas de mentoria, e eu fiquei sabendo que a doutora está abrindo uma nova turma de mentoria da Missão Amar. Conta pra gente um pouquinho como funciona essa turma, doutora. Missão Amor. Então, o que aconteceu? Por causa da pandemia, muita gente me ligava, tipo, eu já dava alguns cursos, até com a MyoBrace, e muitas vezes as pessoas me mandavam mensagem, o que eu faço aqui, o que eu faço ali e tudo mais. E é isso que eu comecei a perceber, que os dentistas tiveram curso comigo. Então, quer dizer, até sabia o que eu tinha dado no curso, mas é diferente você fazer uma coisa teórica e você ir para o teu consultório e começar, principalmente se você não tem. Eu tive essa sorte, por isso que eu comecei falando da minha vida. Eu fazia prevenção, odontopediatria, ortopedia funcional e fui trabalhar, fui fazer 2 anos de apneia do sono na faculdade de medicina. Quer dizer, então, eu já estava pronta, sem querer, para receber a minha formação. Quem não está dentro dessa área se sente inseguro. Mas o que eu vou fazer? Então, a gente começou a fazer a venda do curso, e aí um curso não só de 8 horas como a gente faz na maioria, mas aí eu podia falar mais de ronco, de apneia, mais nessa visão de abrir mais tempo. E começamos a fazer as mentorias. Por quê? Porque a gente percebia que só o curso ajuda,
Mas e as dúvidas? Com quem que eu vou tirar? E agora? O que que eu vou fazer? Compro aparelho, deu errado, rasgou, perdeu. Como eu cobro? Como eu falo com os pais? Errei a diagnóstico, errei. É isso que a gente vê todo dia. E aí eu comecei, então, a trabalhar na mentoria. Só que a gente vai crescendo com as mentoradas e mentorados, e eu agradeço a todos eles por realmente me ensinarem também. E cada vez mais a gente foi evoluindo. Então, hoje, o que a gente faz? Quando a gente fecha uma turma, depois que eles já viram o curso do mais, a gente pede para eles fazerem o preenchimento das fichas deles, os casos clínicos deles, mandam para a gente. E aí eu analiso todos os casos, e aí quando a gente chega na mentoria, a gente vê um por um. Então, o caso de um vai para os outros 9, o outro caso vai para os... Então, é muito rico de informação. Eu diria, às vezes a gente fica 2 horas e meia, Diego, em mentoria, e eu não tenho preguiça, e muitas vezes a gente se torna muito, muito amiga das pessoas, porque é o que eu te falei, eu também faço um coaching para os dentistas, quer queira ou não. Eu lembro de uma das minhas mentoradas que ela falou, Márcia, eu pus um aparelho em uma criança da escola do meu filho, e a classe inteira veio para o meu consultório. O que eu faço? Ela falava isso, eu não sei o que eu vou fazer. E aí agora, um dos aparelhos rasgou, e agora todas as mães estão falando, pô, mas se vai rasgar um, eu vou ter que pagar. Então, olha só, ela foi boa por um momento, mas aí ela teve problema, porque eu falei, agora, o que eu vou fazer? Então, eu tive que falar na mentoria, olha, não é assim, você tem que fazer assim. E aí ela começou, eu vou ficar no prejuízo. Então, eu também falo, né, do fator ali de econômico. A gente tem que saber que cada caso é um caso, que às vezes você vai ter mais facilidade, às vezes vai ter dificuldade. Então, as mentorias servem justamente para dar esse apoio ao dentista que, na minha vez, eu não tive. Vamos dizer assim, não tinha mentoria na nossa época, quando eu estava me formando nisso. Então, o que eu fiz? Comprei 50 mil aparelhos, e errei, rasga, lá, tá, então compra outro, Foi um puto investimento, não me arrependo um minuto. Tanto que eu lembro que eu brincava com o pessoal aí da Maiobrez, eu vou virar sócia da Maiobrez, porque ali, ó. Mas por quê? Porque era assim que eu fazia. Eu falei, não vou fazer economia, eu tenho que aprender isso, eu tenho que saber sanar as dúvidas. Então foi o melhor aprendizado que eu tive, foi com a mão na massa. E eu não quero, lógico, que todo mundo tenha que passar por isso nesse sentido, se eu posso ajudar. É mais nessa história. E você sabe, eu adoro dar aula, eu adoro estar disponível mesmo. Então está sendo muito gostoso, porque a gente está abrindo turmas, eventualmente cada mês, cada 2 meses, a gente tem um curso, ou uma live, não sei o quê. As pessoas começam a perguntar quando vai ser o próximo curso, e a gente faz as mentorias. Então são às vezes 6 mentorias, são 6 meses que a gente entra mês a mês com todos os casos clínicos. Quer dizer, então, 6 meses, pô, a pessoa vai ganhando, sabe, coragem, vai tirando as dúvidas. Claro. Aí eu quero que ela fale, eu quero que vocês voem, eu não quero que vocês fiquem dependendo de mim. Eu quero que vocês façam exatamente o que eu estou fazendo, até melhor. Né? Vão se aprimorando. Então, para mim, está sendo muito gratificante. E estou conhecendo pessoas maravilhosas no Brasil todo, né? Então, é muito gostoso. Eu realmente estou bem satisfeita. Que fantástico. E quem quiser entrar para uma dessas turmas de mentoria, doutora, como é que pode fazer? Pode mandar uma mensagem pelo @doutora Márcia Mar, tudo junto, tá? E aí no meu Instagram tem lá os telefones e tudo mais, se quiser falar por telefone, se quiser mandar mensagem pelo direct e tudo mais, é só falar com a gente. Normalmente quem atende é o Renato, que é um parceiro que você conhece também da gente. E aí qualquer dúvida que tiver, se precisar falar comigo também, é só deixar lá no direct ou então no WhatsApp que a gente tem e a gente resolve tudo, sem problema nenhum. Tá ótimo. Doutora, infelizmente está acabando o nosso tempo, a gente começa a conversar e aí o tempo vai passando, a gente nem percebe, né? Exatamente, então, já queria já agradecer de novo de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É sempre um prazer conversar com os nossos professores, vocês são todos uns queridos. Com certeza a gente vai ter ainda mais oportunidades da gente se falar e se Deus quiser e tudo é certo, em seguidinha a gente vai estar junto de novo, muito congresso, muito curso, muito evento juntos. Se Deus quiser, sim, Diego, eu faço questão também de estar aí com vocês. E agora eu lembrei, a gente vai estar dando aqui em São Paulo, se eu não me engano, é dia 28 de junho, 27 a 28 de junho, um curso presencial. Então, se alguém quiser fazer o curso também, a gente vai deixar depois as informações lá. Foi bom você ter falado Legal, isso. Mas eu que te agradeço. A gente pode te ajudar a divulgar depois também a turma, tá, doutora? Não esquece a gente que a gente ajuda a divulgar aí esse curso. Beleza, obrigada. Diego, tá eu que te agradeço.
Agradeço o apoio da Maiobreis, da Cíntia, de todas as vendedoras que são os amores e de você que é um querido, você sabe disso. Estou sempre à disposição com o maior carinho para vocês todos, tá bom? Muito obrigado, doutora. Um abração para a senhora, um beijo grande e que em breve a gente possa estar junto de novo. Tá Se bom? Deus quiser, em Obrigado breve. pelo Tá seu bom, tempo. meu amor. Tá bom? Um beijo grande, doutora. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, meu amor. Boa noite. Boa noite.